Há aproximadamente 5 anos começou o que é chamada de uma guerra civil na Síria, lá no Oriente Médio. O conflito começou com protestos anti-governo. Mais de 11 milhões de pessoas tiveram que abandonar as casas onde moravam em meio à batalha. Só que essa briga foi aumentando e deixou apenas de ser entre governo e grupos contra o governo. Para resumir, hoje até o Estado Islâmico está nesse meio. Com isso, cidades são devastadas. Quem acompanha os noticiários internacionais deve ter visto crianças órfãs da cidade de Alepo, famílias inteiras mortas em bombardeios e a dificuldade das forças de paz de levar ajuda humanitária e tentar retirar pessoas que não têm nada a ver com o conflito. Para explicar um pouco mais sobre esse assunto, está aqui com a gente o professor de História, Kleber Men. Bem-vindo, Kleber. Olá, Elaine, uma satisfação enorme estar mais uma vez aqui contribuindo com a comunidade do conhecimento. Obrigada. É uma história difícil de explicar até, né, Kleber? Quando a gente fica focado apenas nos temas superficiais, é um assunto bastante complexo. Só que, infelizmente, um pouco dessa nossa falta de compreensão é a falta de procurar nos locais certos. O problema que ocorre no Oriente Médio, eu costumo falar que a grande herança do presidente Obama foi a criação do Estado Islâmico. A grande herança dos 8 anos de governo democrata nos Estados Unidos foi uma tentativa proposital de desestabilizar toda a geopolítica do Oriente Médio. Porque é o seguinte, nós tínhamos ali, desde o final da Guerra Fria, o Ocidente, para manter a região estável, eles bancaram ditadores. Mas, como diz, são ditadores, opressores, violentos, só que quem mais sofria na mão deles eram os radicais anti-ocidente. Eles eram o Hosni Mubarak no Egito, o próprio Bashar al-Assad na Síria, o próprio Muammar Gaddafi na Líbia. Eram ditadores, só que pró-ocidente. Olha, Ocidente, vocês ficam no canto de vocês e a gente não vai mexer com vocês. E a gente fica aqui no nosso cantinho. Só que o que aconteceu? A partir de 2010, 2011, por aí, começou essa tal de Primavera Árabe, que é vendida pela mídia mainstream como algo assim muito próspero, muito legal. Na verdade, isso foi uma forma de fomentar um estado de anti-ocidente contra esses ditadores, que, na verdade, quem mais sofria com esses ditadores eram grupos radicais que a primeira chance que eles teriam de pegar o poder seriam destruir as minorias. O próprio Bashar al-Assad, ele é de uma minoria islâmica. Que é o presidente da Síria. Que é o presidente da Síria. E o que aconteceu? Eles começaram então, a bater de frente. Muito dessa Primavera Árabe foi motivada e financiada pelos Estados Unidos. É o que eles chamam de grupos rebeldes, e esses grupos rebeldes, na verdade, são grupos de radicais anti-Ocidente, que odeiam o Ocidente, que não suportam o modelo ocidental e têm por finalidade acabar com isso. Não é à toa que eu duvido muito se alguém vai passar, por exemplo, na França, na Alemanha, em qualquer país da Europa, eu duvido que alguém vai passar o final de ano tranquilo numa praça pública. A gente teve problema em Berlim, né? E isso só vai piorar. E, na verdade, nós estamos tendo problema em todos os locais. Então, o que acontece? O governo Obama ele foi muito bom em desestabilizar o Oriente Médio, em criar esse vácuo de poder, patrocinando a derrubada desses ditadores. Só que quem assumiu no lugar foram pessoas muito piores. Este que é o grande problema. Agora, essa coisa que está acontecendo em Alepo, a gente tem imagens também, eu vou pedir para colocarem para a gente. A gente tem visto aí, quem acompanha os noticiários, muitas crianças órfãs, famílias dizimadas, sim, porque assim, eles querem sair dali, né, ir para um outro local. Tem também a dificuldade de entrar em outro país, né, como refugiado. Sim. E tem também essa coisa de, vai ter um cessar-fogo para que tenta entrar ajuda humanitária e tirar, mas acaba não conseguindo. É uma briga por território ainda, isso? A gente pode chamar disso? Na verdade, não é mais uma briga por território, é uma briga ideológica. Na verdade, o que acontece? Esses grupos radicais islâmicos, incluindo aí, no caso, o Estado Islâmico, de um tempo para cá se fortaleceu muito, eles têm vontade de restaurar uma ordem no Oriente Médio que existiu há 10 séculos atrás, há mais de 10 séculos atrás. Eles têm interesse de transformar aquela região no antigo califado desde o tempo de Maomé. O que aconteceu na Primeira Guerra Mundial? Estou retornando 100 anos na história.
Com a Primeira Guerra Mundial, nós tínhamos ali, quem comandava toda aquela região era o Império Turco Otomano. Só que daí a Inglaterra, ela patrocinou a desintegração do Império Turco na Primeira Guerra Mundial para que ele não caísse nas mãos da Alemanha. E depois de todo o transformar, né, nós tivemos ali vários eventos, Guerra Fria, depois da Segunda Guerra Mundial, e durante a Guerra Fria, a Rússia, a União Soviética, controlou de um lado. E com o fim da União Soviética, o próprio Ocidente bancou esses líderes para controlar, porque é um lugar muito complicado, porque são muitas minorias religiosas, tem islâmicos de vários tipos, sunitas, xiitas, você tem católicos, você tem cristãos, e, claro, que ao menor sinal de que um grupo radical entrasse no poder, essa minoria ia sofrer. Então, o Bashar al-Assad é um sanguinário? É, mas ele conseguia controlar. Onde ele governava, o Estado Islâmico não crescia, grupos radicais não cresciam. E como foi um projeto do próprio governo Obama desestabilizar a região, por que é importante desestabilizar aquela região? Proporcionar que ele se fortalecesse um grupo para depois ser mais fácil de controlar. E quem patrocina isso? São príncipes sauditas, que querem controlar toda a região. Então é mais fácil, do meio do caos, emergir uma nova ordem. Então é interessante você provocar essa destabilização para você poder controlar de forma muito mais fácil. Então, tanto que a Rússia percebeu que o melhor seria o Bashar al-Assad estar no poder, tanto que ela patrocina o Bashar al-Assad e ela está começando a ser retalhada agora, porque radicais islâmicos agora estão vendo a Rússia como um aliado dele, estão começando ontem, inclusive, nós tivemos o assassinato de um embaixador, antes de ontem, né? Enfim, então, é um problema. Infelizmente, a guerra ela gera esse produto. Só que nós temos que entender também que o Estado Islâmico ele trabalha com a emoção das pessoas. Você nunca vai ver, por exemplo, imagens do Estado Islâmico torturando as pessoas repetidas na televisão. Você sempre pode perceber que toda imagem que sai na internet ela tem índices, ou melhor dizendo, requintes de crueldade diferente, porque chama atenção, porque eles sabem perfeitamente que a mídia hoje, em relação, como a velocidade da informação é muito grande, as pessoas já transmitem pelo Facebook. Então, a mídia ela carece de uma novidade a todo instante, porque é difícil concorrer com tudo. E o Estado Islâmico, sabendo disso, eles criam vídeos cada vez mais com crueldade diferente para chamar mais atenção, porque eles sabem que cada coisa nova, mais cruel que eles criarem, mais chama a atenção das pessoas. E eles também exploram isso, essa imagem das pessoas que é cruel, mas eles exploram também como uma forma da gente olhar, olha, o que está acontecendo, e sempre tentar achar um culpado para aquilo. Eles jogam um jogo da emoção. Pode ver que quando acontece atentado em Israel, contra Israel, você não vê crianças israelenses, mulheres, sofrendo. Sabe por quê? Porque eles não exploram essa imagem. E já acontece diferente, por exemplo, nesse conflito. Nós estamos vendo ali naquela região do Oriente Médio, Síria, aconteceu no Egito também, Líbia, e por aí vai. Agora, assim, não é interessante, a gente pode dizer, para esses grupos que estão no meio desse bombardeio, dessa batalha, que sejam retirados os civis, que sejam retiradas as crianças, que sejam retiradas as pessoas que, em princípio, não tem nada a ver com essa briga deles? Não, para eles é muito importante que elas fiquem ali para chamar a atenção, para gerar esse sentimento de compaixão. É porque o mundo se voltou para Alepo, né? Sim, você pode ter... por exemplo, você pode pegar a maioria das bases dos grupos que são anti-Bashar al-Assad, dos rebeldes, a maioria das bases estão entre escolas e hospitais. Eles colocam propositalmente. Por quê? Porque toda vez que um atentado, que um revide do Bashar al-Assad for dado, vai acertar quem? Pessoas ao entorno daquilo ali. E aí vai vir a mídia, vai mostrar a imagem das pessoas. Claro, por exemplo, você pega lá Palestina e Israel. Os terroristas que muitas vezes atacam Israel, a sua base sempre estão perto de escolas e hospitais. Todo ataque de Israel contra esse país vai pegar o quê? Gente em hospital e vai pegar gente em escola. Então, aí vem todo aquele clamor, olha que violência. Mas, na verdade, a gente tem que olhar quem é que provoca isso. E é o que está acontecendo no Oriente Médio. E eu percebo um problema muito grave hoje do medo que as pessoas têm de dar nome às coisas. Por exemplo, um caminhão atacou pessoas. O caminhão não ataca pessoas. Quem estava dirigindo era um muçulmano.
E as pessoas têm medo de falar que era um islâmico que estava lá. Uma pessoa entrou, atirou no russo. Olha, já começaram a falar tudo para depois falar que ele era muçulmano. Por quê? Com medo de, sei lá, parece que há um medo. Se fosse um cristão, por exemplo, o cara é cristão, radical cristão, era um... Mas como se fala de muçulmano, é muito complicado, as pessoas têm um pouco de medo de falar disso. E a gente precisa ficar muito atento à forma como essas notícias chegam para a gente. O que está por trás de tudo isso que é mostrado não tem nada a ver com a realidade. Né? O máximo que pode acontecer é uma distorção muito bem feita disso. Então, o maior problema hoje que nós temos para esse cessar-fogo, né, desse problema no Oriente Médio é a omissão dos Estados Unidos, e ao mesmo tempo que eles são omissos, quando eles tomam partido do lado errado. Esse é o grande vácuo. Inclusive, que isso não chega até a gente, mas foi um dos grandes fatores que contribuiu para a derrota da Hillary Clinton nos Estados Unidos, porque ela era muito mais radical do que o Obama nessa política anti-ocidente. São pessoas que jogam contra a própria história. Agora, você acha que existe uma forma de acabar isso ou a tendência é só piorar cada vez mais? Existe uma forma, infelizmente, Elaine. É aquela mesma situação quando uma pessoa ela está muito doente, está já na UTI, você tem 2 tipos de tratamento e são aqueles tratamentos horrorosos, vão arrebentar com a pessoa. Infelizmente, são sanguinários, mas a melhor forma de acabar, pelo menos a priori, com esse problema, para depois resolver outros, primeiro, para acabar com isso, restaurar o poder de Bashar al-Assad. Nossa, mas ele é um violento, ele é um... Sim, infelizmente. Infelizmente, minha avó já dizia que é remédio amargo, muitas vezes, que cura. Né? Mas, tanto que a Rússia percebeu isso e apoia ele. E esse vácuo de poder deixado pelos Estados Unidos está emergindo o quê? Fazendo com que a Rússia tome a frente de algo que antes era sempre os Estados Unidos que resolvia esses problemas. Então, nós temos um problema internacional muito grave, nós temos uma falta também de interesse das pessoas que estão aí, principalmente à frente dos principais meios de comunicação, em interpretar, tanto que eu respeito muito todas as profissões, mas a grande derrotada esse ano foi a mídia, foi grande derrotada no ano de 2016, principalmente depois da cobertura que fizeram da eleição dos Estados Unidos, e eles viram que não era daquele jeito. Né? E, infelizmente, chegam todas essas informações para as pessoas, principalmente da Síria, muito distorcidas. Olha, como se aquilo fosse uma coisa provocada do nada. Na verdade, não é. Aquilo foi provocado por grupos radicais que tentam estabelecer na região um califado, tal qual Maomé estabeleceu lá no século VII, século VIII. Agora, deixa eu te perguntar, a gente está num mundo globalizado, Sim. cheio de tecnologia, né? Sim. As pessoas pertencem porque nasceram em determinado país, Sim. mas a gente, se for pensar bem, a gente é mundial. Né? A gente pode ir para onde quiser, a gente tem uma certa mobilidade. Né? Assim, falando de uma forma bem supérflua, claro. Em meio a tanta novidade, a tanta tecnologia, a tanto desenvolvimento, da onde surge essa história de querer voltar ao passado, a montar esse califado? Por que, na sua opinião, esse pessoal quer voltar na história e não pensar em progresso ou, de repente, em aberturas? Claro, a gente entende a dificuldade, sim, sim. porque quando se trata de religião é uma coisa muito incutida, né? Mas o que acontece que eles não querem, em princípio, me parece, né, ir para frente, mas voltar? Na verdade, não é uma questão de voltar, e sim manter. Para essas pessoas que estão tentando restabelecer para a gente, para eles é manter aquilo que foi dito, porque o Alcorão ele é bem claro, ele é a palavra final de Maomé. O Alcorão ele não aceita interpretações. Não é igual à Bíblia, por exemplo, que você lê, aí o pastor fala, o pastor ou o padre, olha, Jesus está dizendo, a profeta, tal, apóstolo. Não é bem assim. O Alcorão ele não foi feito para ser interpretado, foi para ser recitado. Ou é ou não é? Ou é ou não é. Então, lá está escrito, né, por exemplo. Lá está bem claro a forma como você deve tratar aquelas pessoas que são contrárias à doutrina. Então, você ter, por exemplo, islâmicos, como o próprio Bashar al-Assad, no poder na Síria, só que ele é pró-Ocidente. O que é Ocidente? É festa, é vida de curtição, é uma vida baseada nos preceitos judaico-cristão, no direito romano, na filosofia grega. Isso para eles não existem.
Isso não existe, esse tipo Então de coisa. tem que eliminar. Ou é aqui, tem que eliminar. Né? Então, isso é bem claro. Está escrito, é só pegar com calma, ler, e você vai ver com todas as letras como é o tipo de tratamento que deve ser dado a quem pensa diferente. E como esses governantes ali que eram do Oriente, mas que eram pró-Ocidente, defendiam, então isso tinha que ser combatido e gerou toda essa estabilidade. Kleber, eu agradeço muito essa obrigado, aula de história. Eu muito vou te convidar obrigado. para a gente falar mais um pouco qualquer dia desse sobre Estado Sim. Islâmico também, porque eu acho super importante, né, Isso. tanto para a gente ficar mais por dentro, como para o pessoal também que está estudando, de repente vai sim. prestar vestibular, ou já prestou, Sim, ou vai estudar história. Obrigada mais uma Muito vez pela obrigado sua a você. participação, viu?